Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, esse barulho no fundo é a chuva aqui no Rio de Janeiro. Chuva intensa, mas vamos falar do nosso Vascão da Gama. Hoje que foi um dia repleto aí de especulações, então a gente vai separar para vocês o que há de concreto aí nessas negociações. O Vasco que já acertou aí, ou se você preferir, ainda acertou apenas com 2 atletas. E a gente vai falar muito aqui sobre esse impasse aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. E meus amigos, vamos abordar aqui, começar o vídeo falando sobre o patrocínio aí com a Avan, que está muito bem encaminhado. Eu peço a você para poder se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Antes, eu gostaria de agradecer aqui a Centauro, mandou esse presente aqui pra gente aqui de Natal, né? Muito obrigado aí a todos vocês aí que gostam do nosso trabalho aí. Vocês sempre estão prestigiando o nosso canal. Galera lá do Shopping Grande Rio, tamo junto, pessoal. Bom, vamos falar aqui sobre a situação do patrocínio. O Vasco encaminhou a renovação aí com a Avan por mais um ano e esse contrato será aí na casa de 4 milhões de reais. O patrocínio vai continuar aqui, ó, no mesmo local onde a gente sempre viu. Eu pergunto para vocês, 4 milhões está de bom tamanho? Deixem aí nos comentários. Amigos, com relação a toda essa dificuldade que o Vasco da Gama está passando aí para poder contratar, até agora, meus amigos, o Vasco anunciou aí 2 reforços. O Vasco não oficializou oficialmente, mas está praticamente fechado aí, que são os 2 jogadores lá do CSA, que é o Yuri, o jogador já está aqui no Rio de Janeiro, vai ser apresentado junto com o Zé Ricardo. O Vasco ainda só não anunciou o atleta porque não faria sentido fazer o anúncio sem que antes o treinador fosse aí apresentado. E o Thiago Rodrigues, aí também confirmado, deverá ser o goleiro do Vasco da Gama. Ele recusou uma proposta de 150 mil do Guarani de Campinas para vir jogar no Vasco da Gama. Então, por enquanto, 2 reforços aí acertados. Hoje foi um dia aí de muita especulação com relação aos jogadores que poderão vir em 2022. A gente tomou conhecimento aí que a situação do Castan está caminhando aí para uma rescisão de contrato, assim como o Ricardo Graça tem uma proposta aí do futebol dos Estados Unidos que o agradou e pode também ser um dos integrantes dessa barca que já tem 10 jogadores. E saiu agora no Globo Esporte, no GE, o Vasco já abriu negociações aí com o zagueiro Anderson Conceição. Não é especulação, esse jogador aí já está com negociação aberta com o Vasco da Gama. Esse jogador ele foi muito importante no acesso do Cuiabá. No entanto, ele quase não foi aproveitado
no último Campeonato Brasileiro. Um jogador aí de 32 anos, o Vasco negocia com este atleta. Meus amigos, muitos burburinhos aí no corredor de São Januário hoje com relação à venda do Riquelme. Isto porque o Vasco hoje especulou 2 jogadores aí para lateral esquerda. Então há quem diga que o Riquelme possa sair do Vasco da Gama nessa janela. Os 2 jogadores foram Natanael, lateral esquerdo, que atuou pelo Atlético Goianiense, que está com seu vínculo terminado, que pertence ao Internacional, jogador aí de 30 anos, e o Edmar, jogador que não vai ficar lá no Red Bull Bragantino, que isso mesmo, tem 35 anos de idade. Bom, deixa a opinião aí de vocês. E é o seguinte, a situação também do Daniel Amorim parece que deu uma cravada. O Vasco ainda não chegou a um acordo aí com o Daniel Amorim. E hoje aí o Vasco da Gama buscou alguns jogadores aí no mercado. Se falou do Luca, jogador do Fluminense, que tem 31 anos. Aquele que passou lá pelo Corinthians também. O Vasco também teria feito uma proposta aí para o atacante. Esse atacante é bom, o Jorge Ricaldi, lá do Olímpia do Paraguai, mas segundo o empresário do mesmo, o Olímpia não aceitou a proposta desse jogador. O único jogador bom aí desses que até agora eu falei. E o Vasco fez uma consulta pelo Diego Souza. O Diego Souza simplesmente está ciente do interesse do Vasco, o irmão dele aí fazendo campanha para que o Diego Souza possa voltar no Vasco da Gama. Houve aí uma notícia que foi desmentida de que o Diego Souza estaria acertando com o Orlando lá dos Estados Unidos. O Diego Souza ele vai viajar para os Estados Unidos apenas para poder passar férias aí, e o concorrente principal do Vasco da Gama hoje para contratar o Diego Souza é o Sport. Perfeito, mas o Diego Souza ficou balançado, ele quer vir jogar aí no Vasco da Gama. Mas tudo depende aí dessa diretoria que é incompetente. Bom, meus amigos, são muitos jogadores aí com idade avançada que o Vasco da Gama está mapeando aí no mercado, e são muitas apostas. Nenhum jogador que chegue aí para verdadeiramente, tirando o Diego Souza, para vestir a camisa do Vasco da Gama e falar assim, pô, esse cara é o dono da posição. O próprio Yuri, que está acertado aí com o Vasco da Gama, é um atleta aí que jogou bem no CSA, outra coisa é jogar bem no Vasco. Vamos aguardar para ver como que vai ser. Com relação a essa situação aí do Levenciano no departamento de futebol do Vasco, não se chegou a um acordo ainda. As minhas expectativas com relação a isso são baixas, até porque o Jorge Salgado, para algumas pessoas internamente dentro do Vasco, falou que só iria da pasta de futebol. O Leven, ele não vem apenas, ou não viria apenas para CVP, ele não quer cargo, ele quer injetar o projeto Somamos, consequentemente colocar dinheiro lá, e sem tomar conta das finanças aí, não vai rolar, principalmente as finanças. Não faz sentido ele se expor, esquentar a cabeça dele, colocar uma grana violenta no Vasco para umas pessoas que já demonstraram não ter competência, simplesmente tomar conta do dinheiro e ele ficar fora disso, porque é o dele que está na reta, é o patrimônio dele que foi dado aí como garantia. Então, só para passar isso aí para vocês. Mais detalhes na nossa live das 21h30. Eu agradeço a todos vocês. Gente, se tornem sócios,
mutirão, vai ter assinatura lá da AGE no sábado, a partir das 9 horas da manhã, em São Januário, rumo aí aos 60%. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!